Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano. Esta semana nós demos início ao nosso capítulo 6, que trata sobre termodinâmica, né? Então vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Na última aula, no último assunto, nós vimos quais são as grandezas termodinâmicas, né? Pressão, volume e temperatura. Ocorrendo a variação em alguma dessas grandezas, nós vimos que ocorre uma transformação gasosa, né? Que nós estudamos geralmente pressão, volume e temperatura nos gases, porque ela é muito mais evidente, né, as variações, principalmente de volume e de pressão nos gases, né? Nos sólidos e nos líquidos, essa variação ela não é tão perceptível, né? E essa transformação, ela, no caso aqui, nós vamos passar a chamá-la de processo termodinâmico. Ou seja, havendo alteração em alguma dessas grandezas, vai ocorrer um processo termodinâmico. E o processo termodinâmico que altera a energia de um gás é somente a temperatura. Somente a temperatura ela pode alterar a energia interna de um gás. A energia interna, basicamente, ela é a soma da energia cinética de todas as partículas do gás. É a soma da energia, né, de todas elas que estão em movimento. Nós temos aqui. Temos um gás confinado dentro de um recipiente, né? E havendo variação de temperatura, vai haver a variação da energia interna do gás. Então vai haver um aumento se houver um aumento da temperatura, né? Nós vimos que a energia do gás ela é calculada dessa forma: 3 meios de o número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura absoluta do gás. Então, havendo uma variação na temperatura, vai haver uma variação na energia, né? Então, a nossa fórmula fica assim, que em vez de T, colocamos o ΔT, porque houve uma variação na temperatura. Então, consequentemente, haverá uma variação na energia cinética do gás, né? Então, essa é a nossa primeira equaçãozinha que nós temos aqui, que nós vamos utilizar nos nossos exercícios, né? E nós vamos ver também sobre o trabalho nas transformações gasosas, né? Ou seja, um gás ele realiza trabalho, né? Então vamos ver como isso acontece. Então temos um exemplo aqui. Se temos aqui uma seringa, né? Suponha que é um recipiente, suponha que ela tem um gás e ela possui aqui um volume inicial, né, de 4 ml de gás, né? Suponha que tem 4 ml de gás dentro da seringa. Então vamos supor que nós vamos aquecer essa seringa. Então aquecendo-a, se não houver atrito entre o êmbolo e a seringa, a pressão vai fazer com que o gás empurre o êmbolo, né? Ele vai assim empurrar o êmbolo. Então o gás ele vai estar realizando um trabalho. Então se você aquecer, você vai realizar, o gás vai realizar um trabalho. Esse é um trabalho realizado pelo gás, né? Ele é um trabalho positivo. Agora se for o contrário, né? Eu é que vou comprimir o gás, né? Então nesse caso aqui vai ser um trabalho negativo, porque quem vai estar realizando o trabalho é o agente externo, né? No caso, eu estou realizando o trabalho sobre o gás, né? Então, basicamente, nós calculamos o trabalho dessa forma. É a pressão vezes a variação de volume. Se a variação de volume for positiva, ou seja, se temos aqui o volume inicial, né? Vamos colocar aqui 4, e temos o volume final, 8, né? O volume final é maior que o inicial. Então, o ΔV, a variação de volume, será positiva. Então, o trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho que o gás realiza, por exemplo, vindo de 4 até 8 ml, né, o gás está se expandindo devido à variação de temperatura, é um trabalho positivo. Agora, suponha que o volume inicial é 8 e eu vou comprimir o gás e deixar com que ele se torne 4, o volume. Então, o volume final, 4, menos o volume inicial, 8. Então, vai dar um volume, uma variação de volume negativa. Então, consequentemente, o trabalho realizado será um trabalho negativo, porque não foi realizado pelo gás, foi realizado sobre o gás, né?
Então vamos ver graficamente como fica, né? Temos aqui o nosso gráfico. Suponha, nós temos aqui a nossa situação inicial, né? Temos aqui o estado inicial do gás. Esse estado consiste em um determinado volume inicial, V1, e, consequentemente, ele também tem um determinado valor de pressão, né? Temos aqui P1. E esse gás ele vai ser, por exemplo, aquecido. Então ele vai se expandir, né? Ele vai ter um volume maior. Vamos supor aqui o V2, né? Ele vai ter outro volume. E também vai ter um outro valor de pressão, P2. Então essa é a transformação que o gás sofreu. Temos aqui o sentido da transformação. Do estado 1 para o estado 2. E como vamos poder calcular o trabalho graficamente, né? Ou seja, utilizando o nosso gráfico. O trabalho consiste em toda esta área embaixo da curva. Toda essa área embaixo da curva ela é numericamente igual ao trabalho, né? Então vamos supor alguns valores, né? Vamos supor que o volume inicial seja 2, né? O volume final 4, né? Nós temos 4. Vamos supor que pressão inicial é 5. E a pressão no estado final do gás é 10, né? Então, como nós vamos calcular o trabalho, né? Nós sabemos que o trabalho é aqui, ó, T, o tal, né? O trabalho é toda essa área. Então, nós observamos a figura, ela consiste em um trapézio, né? Então, vamos calcular a área desse trapézio. Então, vamos colocar aqui, trabalho é igual à área do trapézio. Então, trabalho é igual. Como se calcula a área de um trapézio, né? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, qual seria a base maior? 10, né? Mais a base menor, 5. Temos aqui a nossa soma. Vezes a altura de 2 até 4, nós temos 2, né? A altura que é 2, dividido para 2. Então, nós podemos simplesmente 2 dividido para 2, né? Então, o trabalho vai ser 10 mais 5, 15. O trabalho é igual a 15 joules. Então, esse foi o trabalho realizado pelo gás, né? Para ir do estado 1 para o estado 2. E se fosse o contrário, né? Se aqui fosse o estado 1 e aqui fosse o estado 2, o valor do trabalho seria o mesmo, porque a área sobre a curva continuaria a mesma. Mas seria negativo, por quê? Porque o volume final seria menor que o volume inicial. Então, o trabalho seria negativo, porque a variação de volume foi negativa, né? Então, vamos supor também um outro exemplo. Temos aqui o estado 1 e o estado 2, né? Temos aqui a pressão e o volume para cada um deles, né? Temos aqui P2, P1 e temos o volume. Só que o que nós observamos aqui no estado 1 e no estado 2 do gás? O volume é o mesmo, somente ocorreu uma variação de pressão. Foi aumentada somente a pressão do gás, o volume não foi. Então, o ΔV vai ser zero, a variação de volume é zero. Consequentemente, se a variação de volume é zero, o trabalho vai ser zero. Então, se não houver variação de volume, não haverá trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás, né? Então, esse foi o nosso início aqui do assunto. Próxima aula nós continuaremos, viu?